Olá, seja bem-vindo novamente aqui ao SEIP. Eu sou o professor Felipe. Dessa vez vamos falar sobre a relação que existe entre números decimais e as frações. Então, vamos estudar. A forma fracionária de um número decimal. Todo número decimal possui uma forma fracionária. Ou seja, todo número decimal que é racional, ele vai ter uma forma de fração, de modo que numerador e denominador dessa fração são números inteiros, ok? Isso normalmente a gente consegue, né, principalmente quando falamos de números decimais que são transformados em frações decimais, isso consegue se perceber apenas por ler, né, o número. Veja aqui alguns exemplos. 0,8, se a gente lê direitinho, né, nós lemos como 8 décimos. 8 décimos é uma fração. É o 8 sobre 10, né? Conhecido como 8 sobre 10 também. 0,65, se nós lermos direitinho, é 65 centésimos. Então, da forma que você lê, você escreve a fração 65 centésimos, 65 sobre 100. 5,36, né, nós podemos ler aí, como 536 centésimos. Ou seja, escreve como se lê, 536 sobre 100. Então, normalmente, transformar um número decimal na sua forma fracionária é muito simples, né? Basta você ler corretamente um número e você acaba por chegar na fração que resulta nele, tá? Óbvio que em alguns casos, como esses daqui, 8 décimos, 65 centésimos, 536 centésimos, essas frações elas podem ser reduzidas, tá? Você pode chegar numa forma irredutível para essas frações que também vão resultar naqueles números decimais. Isso é muito importante também. Continuando. Dentro desse universo, nós vamos ter algo conhecido aí como dízimas periódicas, tá? As dízimas, elas são números decimais infinitos, né? Infinitos no sentido de que possuem uma quantidade infinita de casas decimais, tá? E nós temos aí dízimas chamadas de periódicas e dízimas chamadas de não periódicas. As dízimas que são chamadas, né, de periódicas, que são as importantes para a gente nessa aula, elas serão chamadas assim, por quê? Porque, mesmo dentro da sua quantidade ilimitada de casas decimais, existe uma repetição de um valor numérico, tá? Veja aqui alguns exemplos. 0,3333333 e por aí vai. Você repara aqui que tem uma quantidade limitada de casas decimais, porque, afinal de contas, existe o uso da reticência, mas essa casa decimal, essas casas decimais estão sendo sempre preenchidas com o 3. 1,45, 45, 45, 45 e segue 45 para sempre. Tem uma quantidade limitada de casas decimais, porém, o 45 ele vai estar sempre ali presente na repetição. Outro exemplo, 23,1222222 e segue por 2 para sempre. Outro exemplo, 7,25111111 ou apenas 1. Então, essas são dízimas periódicas, de modo que chamaremos de período da dízima esse valor que se repete, ok? Então, vamos lá. Para transformar uma dízima, já não vai ser tão simples, né, tão imediato, quanto transformar um número que não é dízima, né, transformar um número decimal comum. Porque, afinal de contas, como ler, né, esse número, dado que ele tem uma quantidade infinita de casas decimais, né? Não tem como. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos de dízima e como trabalhar com esses casos, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante conhecer o nome. Nós vamos chamar de fração geratriz a fração que resulta
uma dízima periódica. Então, eu tenho uma fração, e aí essa fração, quando eu divido, né, numerador por denominador, eu começo a cair no caso de dízima periódica. Para essa fração, eu vou dar o nome de fração geratriz. Então, o objetivo é, eu quero chegar na fração geratriz daquela dízima que está sendo trabalhada em questão. Veja aqui como será feito. Caso 1. No caso 1, nós temos um número decimal menor do que o inteiro, tá? E o período, ele é único, sempre tem um período, tá? E não existe uma parte que não se repita. Quando eu digo que há unicamente o período, é porque não existe outra coisa que se repita, não existe mais nada além da repetição do período. Então, veja aqui, ó. Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, você vai escrever no numerador a parte inteira e o período, tá? A parte inteira aqui, no caso, é um zero. Então, 0, 2 é a mesma coisa que 2, não precisa colocar. Você vai subtrair dali a parte inteira, tá? Nesse caso, a parte inteira é 0. E no denominador, a gente vai contar quantos elementos existem no período, quantos dígitos, quantos algarismos existem no período, e a mesma quantidade de algarismos que eu tenho no período, eu vou acrescentar aqui no denominador como 9. Nesse caso, o período é uma repetição infinita do número 2, um único dígito. Então, apenas uma vez o 9. 2 menos 0 é 2. Então, a resposta final fica como 2 nonos. 2 nonos é a fração que gera o 0,2222 e pontinho, pontinho. Caso 2. Repara que aqui a parte inteira ela já é existente. E, além disso, eu tenho o período. Para essa questão, é 13. Tá? Então, como vai ficar a construção da geratriz dessa dízima? Você vai escrever primeiro a parte inteira e o período, tudo junto como um único número. Então, a parte inteira é 34, o período é 13. O número que se constrói daí é 3.413. Você vai subtrair daí a parte inteira. Então, aqui, ó, subtrai-se a parte inteira, que é 34. Isso é o nosso numerador. Enquanto que o denominador vai seguir o mesmo padrão do caso 1. Você vai verificar quantos algarismos tem no período e você vai colocar essa mesma quantidade de 9 seguidos uns do outro. Então, período tem apenas 2 algarismos, eu coloco 2 9s, de modo que a dízima 34,131313 tem por geratriz aqui a fração 3.379 sobre 99. Caso 3. O caso 3, ele é um pouquinho mais delicado, porque ele vai se diferenciar principalmente na parte de denominador do caso 1 e do caso 2. Repara que aqui existe algo diferente. O que tem de diferente aqui? O que tem de diferente é, você vai ter a parte inteira, você vai ter o período, e você tem um elemento aqui que não é periódico. No caso do exemplo, é o 3. Então, como trabalhar nesse tipo de situação? Bom, você vai colocar no numerador números que não se repetem e período, tá? E isso envolve também a parte inteira. Então, números que se repetem e o período. 637, 637. Subtrai daí números que não se repetem, ou seja, 6 e 3, 63. Lá embaixo, no denominador, você vai ter que tomar 2 cuidados. Primeira observação, observe o período e a quantidade de algarismos que você tem aqui no período, você vai acrescentar de 9 seguidos, tá? E você vai finalizar colocando uma quantidade de zeros igual aí à quantidade de algarismos
que não se repetem, tá? E que não fazem parte também, obviamente, do inteiro. Então, eu vou olhar o que vem depois da vírgula e vou contar quantos são aqueles que não se repetem para acrescentar em zeros, de modo que eu tenho um número no período e um número após a vírgula que não se repete, 9 e um zero, 90, chegando a 574/90. Bom, agora, para passar uma fração, né, para sua forma decimal, o processo já é bem mais simples. É apenas o processo de divisão. Enquanto que no caso decimal para fração, a gente vai ter esses detalhes de casos com dízima, casos de apenas ler a fração, casos de ter ali uma fração decimal. A forma decimal, a partir dela, é tudo muito mais simples. Veja aqui esse exemplo. Se eu tenho 2/5, basta efetuar a divisão de 2 por 5. Então, 2 dividido para 5 resulta aí 0,4. Logo, 2/5 é a mesma coisa que o número decimal 0,4. Voltando para a parte operatória, né, agora nós temos a ferramenta necessária para calcular raízes, tá? Então, a raiz quadrada de um número decimal, ela vai depender, em muitos dos casos, da transformação desse número para fração. Então, exemplo, eu quero a raiz quadrada de 1,44. Então, transformo o 1,44 em fração. Isso é a mesma coisa que 144 centésimos. Então, eu estou calculando a raiz quadrada de 144 centésimos. A raiz quadrada de uma fração, ela pode ser dividida aí em raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 100, 10. 12 sobre 10, ou seja, 12 décimos, é a mesma coisa que 1,2. Então, no caso de calcular ou de precisar calcular uma raiz quadrada para um número decimal, seja ele, né, um número decimal como o 1,44, ou seja ele um número decimal do tipo dízima periódica, você vai precisar recorrer à transformação dele para a sua forma fracionária e, em seguida, fazer o cálculo que nós acabamos de fazer da raiz quadrada. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima.